Mateus no capítulo 11, a partir do versículo de número 25, Jesus ele começa a nos ensinar aqui a olhar sempre para a palavra, em qualquer situação, amém? Que nós venhamos passar ou que nós venhamos enfrentar. Eu gosto muito quando Jesus ele faz uma declaração tão simples, mas que tem por trás da simplicidade da declaração uma mensagem muito poderosa. Ele diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas se você vê antes dessa declaração, ele fala algo interessante. Antes de falar que no mundo nós teríamos aflições, ele diz assim, ó: digo isso para que em mim tenhais o quê? Tenhais o quê? Paz. No mundo tereis. Só que geralmente as pessoas só falam assim, ó, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas esquece de falar o que Jesus falou antes. Ele estava dizendo assim, ó, eu vou anunciar para vocês algo, mas antes de anunciar esse algo, que é no mundo ter aflição, eu vou dizer para você, para que você venha ter paz quando isso acontecer, amém? Para que o seu coração esteja em paz, sabendo que a luta, ela faz parte da vida. Muitas pessoas, quando o outro passa luta, logo aponta o dedo, fulano está passando luta, deve ter pecado na vida dele. Já viu pessoas falando assim? E ó, fulano está com problema de saúde, deve ser pecado na vida dele. Não que em alguns casos não o seja, mas não se pode generalizar. Lutas, adversidades fazem parte da vida, desse sistema que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus falou, vou falar para você, para que você tenha paz quando passar por essas lutas, tenha paz em seu coração. Amém? Sabendo que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E se eu perguntar aqui, por exemplo, quem passa por luta aí, levante a mão. Só uma? Eu levantei logo as duas. Não é verdade? Ou seja, todas nós passamos por lutas, mas eu consigo ter a paz no meu coração porque Jesus falou para que eu tivesse paz na hora da luta, amém? E assim eu vou conseguir enxergar uma saída, é na paz no coração. Uma certa vez, ainda antes da gente entrar aqui na meditação, uma certa vez Jesus se deparou com mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então deveria ter ali umas 25 mil pessoas. E eles estavam todos famintos, alvoroçados por conta da fome que eles estavam. Antes de Jesus pregar a mensagem para aquele povo, Jesus então chamou os discípulos, perguntou, o que eu faço para alimentar essa multidão que aqui está, para poder experimentar os discípulos que estavam andando com ele. Aí um chegou e falou, olha Jesus, nem 200 dinheiro daria para comprar pão para toda essa gente. Jesus então pergunta para o outro discípulo, e ele fala, olha Jesus, tem ali uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão? Quase acertou, bateu na trave, Aí Jesus então chega para os discípulos e fala assim, olha, mande toda a multidão se assentar. Olha que Jesus estava ensinando, que não se toma decisões quando a coisa está alvoroçada, amém? Primeiro você tem que assentar os pensamentos, amém? Fazer calar os pensamentos, é aí que muitas pessoas metem o pé pelas mãos. É na hora que aquilo está alvoroçado, é na hora de uma má notícia, é na hora de uma aflição que deixou ela meia desesperada, ela toma atitude e às vezes a atitude dela vai ser errada, porque ela tomou no meio do olho do furacão e não se faz isso. Espera primeiro as coisas se assentarem, para depois você tomar uma decisão. E aí Jesus falou então assim, olha, manda todo mundo se assentar. Aí foram lá, se assentaram, Jesus pegou então aqueles 5 pães e 2 peixinhos daquela criança, abençoou, aqui temos várias lições, Jesus mostrando que o pouco com Deus se torna muito, amém? Quando você apresenta a Deus, quando você consagra aquilo a Deus, seja o salário, seja tudo que você tiver na vida, consagra aquilo a Deus e você vai ver o seu caminho prosperar, amém? Ele consagrou, apresentou e pediu para os discípulos, falou assim, olha, pega os 5 pães e 2 peixinhos multiplicado agora, vai lá e reparta com todos que estão assentados. Jesus frisou bem, para aqueles que estavam assentados. Por quê, pastor? Porque tinha pessoas em pé. Porque tinha pessoas que não obedeceram à voz de comando, mandamento. O que é mandamento? Voz de comando. É uma direção. Não obedeceram. Jesus não havia mandado todos se assentarem? Alguns não se assentaram, porque Jesus frisou, distribua por aqueles que estão
Assentados, aqueles que obedeceram à voz de comando. Aí o que aconteceu? Os que estavam assentados não só viram a multiplicação, como também participaram dela, se alimentaram dela, porque obedeceram à voz de comando. E os que não obedeceram, que estavam em pé, eles viram, mas não participaram. Estão compreendendo? Igualzinho lá, quando a Bíblia fala de Josué e Calebe, e mais os outros 10 espias, eram 12 espias, quando Deus fala para Moisés e fala assim: Moisés, manda os 12 espias, um de cada tribo de Israel, espiar a terra de Canaã, terra prometida, que manava leite e mel. Foram lá os 12. Quando voltaram de espiar a terra, dos 12, 10 voltaram desanimados. 10 voltaram dizendo assim: vixe, não, olha, aquela terra é boa assim, mas tem gigante, nós vamos ser pão para aquele gigante. Vamos voltar para o Egito, vamos apedrejar Josué, Calebe, Moisés, e vamos voltar para o Egito, porque é melhor morrer como escravos do que morrer na mão desse gigante. Mas Deus tinha dado a palavra que a terra era deles. Tinha ou não tinha? Deus mandou eles subirem e possuir a terra. Deus tinha dado uma voz de comando: vai e possua a terra que eu estou dando a vocês, uma terra que é a herança de vocês. Já Josué e Calebe deixou a palavra no coração, eles não deixaram se levar pelas circunstâncias, amém? Olha aqui, não se deixe levar pela circunstância, obedeça a Deus. Muitas circunstâncias vêm para nós para tentar nos tirar da obediência. Estão compreendendo? Tirar a gente da visão, tirar a gente do mandamento, daquela direção que Deus nos deu. E muitas pessoas nessa hora cedem. Então aqueles 10 espias cederam. Josué e Calebe não cederam, não tiraram a palavra do coração. Eles voltaram e falaram assim: olha, realmente tem gigante na terra, são muitos, mas eles serão o nosso pão. Vamos subir animosamente. Quem é que sobe animosamente contra o inimigo, pessoal? Você vai falar assim: é doido. Mas a Bíblia diz que a fé para o mundo é o quê? Loucura. Estão compreendendo o que é a fé? O justo viverá do quê? Não é do que é aparente. Então eles voltaram e falaram assim: são malucos, estão dizendo lá que os gigantes serão pão para eles. E eles falaram: vamos subir animosamente e vamos possuir a terra, o qual o Senhor nos tem dado. Olha a declaração deles: Deus já nos deu aquela terra, aqueles gigantes vão ser derrotados. E assim foi. Você sabe o resumo da história, né? Aqueles que não obedeceram, aqueles que não creram na palavra de Deus, que observaram as circunstâncias, pereceram no deserto durante 40 anos. Josué, Calebe, os abaixo de 20 anos, que creram na promessa, conseguiram entrar e participar da terra prometida, comeram do fruto da terra prometida. Amém? Nós temos também promessas para nós. E quando que nós vamos participar dessa promessa? Quando nós nos atentarmos para a direção de Deus para nós, para aquilo que Jesus nos ensina. Eu falo que o conhecimento da palavra por si só não adianta, porque Satanás conhece a palavra mais do que a mim e a você. É verdade ou não é? Mas ele não é praticante da palavra. Então o que é o conjunto da coisa que vai nos abençoar? Qual o conjunto? Eu conhecer e eu o quê? Praticar. Amém? Eu tenho que ter o conhecimento, que é o que abre as portas para mim, e eu tenho que praticar o conhecimento que vai concretizar a promessa na minha vida. Por isso Jesus, ele começa a nos instruir aqui no versículo 25, o ponto principal vai ser o 29 e o 30, mas vamos começar do 25, ele diz aqui, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Então olha que interessante que a Bíblia fala, que Deus, ele oculta as coisas daqueles que se acham sábios, segundo a sabedoria do mundo, né? Se você vê aí, tem pessoas que é tão estudada, que corre atrás do conhecimento natural, só que quando fala das coisas de Deus, você percebe que ela não entende nada, e a sabedoria morre com ela. O dia que ela for para a cova, aquela sabedoria humana morre junto com ela. Então a Bíblia fala que Deus ocultou a ciência, a verdadeira sabedoria desses sábios segundo a sua própria visão. Esses sábios segundo o mundo. Vamos ler de novo para você entender. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes a quem? Quem que são esses pequeninos que a Bíblia fala? Os pequeninos é aqueles que são dependentes. Quando você fala de uma criança, você está falando de alguém que é
dependente do pai e de quem? E da mãe. Né? Por exemplo, se você sai de casa, você deixa uma criança menor de idade, por exemplo, um vizinho sabe, ele pode denunciar para o conselho tutelar que aquilo lá é considerado abandono de incapaz, porque a criança ela é totalmente dependente de um adulto, senão ela vai fazer coisas que não deveriam ser feitas, não é verdade? Vai aprontar, né? Deixa a criança sozinha para você ver, ela apronta. Então, quando a Bíblia fala de pequeninos, ela está se referindo àqueles que se declaram dependentes de uma paternidade espiritual, amém? Então, ele está falando de mim e de você. Nós que reconhecemos aquilo que Jesus declarou na palavra dele, ele disse, sem mim, nada podeis o quê? Fazer. Então, quem são os pequeninos? Aqueles que reconhecem a paternidade de Deus, que reconhecem que sem Deus nós não somos nada, que nada podemos alcançar, que nós somos completamente dependentes dele e do favor dele para tudo na nossa vida, porque ele diz que sem ele eu nada posso fazer e eu creio nessa verdade, amém? Agora, com ele eu faço proeza, é o que o salmista ele diz, em Deus faremos proeza. Repita comigo essa frase, esse versículo, diga, em Deus faremos proezas. Olha que algo lindo, é aquilo que não é visto, né, no cotidiano, é algo diferente. Em Deus faremos proezas. A Bíblia fala, fica aqui que a gente vai continuar a meditação em Mateus, mas dá um pulinho para Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Eu vou ler até no telão junto com você, coloca para a gente, ó. Provérbios 25, 2, a Bíblia diz aqui, ó, que a glória de Deus é encobrir o quê? O negócio. Para quê? Mas a glória do rei é tudo investigar. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele oculta o conhecimento. E conhecimento ele deixou à disposição de todos. Mas o conhecimento, ele está ocultado para ser descoberto por aquele que vai atrás. Quantos estão me compreendendo? Diga glória a Deus. Amém? Então ele fala que a glória de Deus é encobrir o negócio. Mas a glória dos reis, quem são os reis? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, somos nós, amém? Que conhecemos a palavra. Então ele diz, mas a glória dos reis, de nós, é o quê? É tudo investigar. O que é investigar? É ir atrás. Estão compreendendo? Deus deixou a palavra dele aqui, ó. Então eu vou atrás da palavra, eu vou investigar, eu vou buscar o conhecimento das Escrituras. Quando a gente faz isso, Deus se revela a nós, amém? A palavra se abre. Você tem um entendimento através do Espírito Santo para o seu coração. A palavra começa a falar com você. Aquilo que estava em oculto, agora para você é revelado. Os sábios lá fora, segundo o mundo, não vai ter a compreensão que você, que está investigando a palavra para descobrir, vai compreender. Estão entendendo no nome de Jesus? Por isso que ele fala então que o Senhor dos céus e da terra que ocultaste as coisas aos sábios, instruído, e as revelastes aos pequeninos. A quem? Aquele que tudo investiga. Aquele que busca o conhecimento. Vocês que vieram aqui hoje, mulheres que vieram de longe, não é verdade? Né? De tão longe, pegaram horas de estrada para poder estar aqui. O que isso mostra? Que você veio investigar, que você veio buscar o conhecimento para aplicar na sua vida diária, para ver a transformação acontecer. E ela de fato vai acontecer, porque a palavra é infalível. Por isso que a Bíblia diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Vamos lá continuar em Mateus então. Aí ele diz assim, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que conhece verdadeiramente o pai? O filho, e vice-versa, não é verdade? Você conhece muito bem seu pai conhece muito bem você. Eu, por exemplo, eu conheço a minha filha pelo olhar dela. Eu olho para ela, eu já sei se ela está preocupada, se ela está ansiosa, o que ela está querendo. Só pelo olhar eu já sei como é que ela é. E ela me conhece também muito bem. Às vezes ela fala, mãe, o que você tem? Eu falo, não é nada não. Mãe, eu te conheço, pode falar. Aí ela cutuca, sai. Não é assim? Então, o pai conhece o filho conhece o pai. E ele fala assim, e eu no finzinho do versículo, ele fala assim, do 27, e a quem o filho quiser o quê? Revelar, porque o filho conhece do pai, e ele conhece os gostos do pai, né? E o filho, a quem o filho quiser revelar, esse também conhecerá o pai. Uma vez chegaram para Jesus, os discípulos, e falaram assim, Jesus, mostra-nos o pai. Aí Jesus falou o que para ele? Você sabe? Quem vê a mim, vê o pai.
Ó, Jesus se revelando aos discípulos. Ele falou, olhe para mim, porque se você olhar para mim, para a minha palavra, Jesus não é palavra viva? Se você olhar para a minha palavra, na minha palavra eu estou te revelando o Pai. Olha que algo tremendo. Que privilégio eu e você nós temos hoje, de olhar para a palavra e ter a revelação do Pai para nós, por intermédio de Cristo, que é o verbo vivo de Deus. Amém? Aí ele diz mais aí, vamos lá. Versículo 28, aí Jesus faz o convite. Ele fala, vinde a mim, quem? Todos os que estáis e oprimidos. E o que vai acontecer? Eu vos aliviarei. Olha que algo interessante. Ele falou, pode vir. Você está cansado? O mundo está te cansando? As coisas dessa vida estão te cansando? As coisas deste mundo estão oprimindo você? Você está sendo deixado levar pela opressão deste mundo, desse sistema aí fora, das vaidades do mundo, né? Vamos colocar assim, das imposições que o mundo faz. Você está oprimido pela situação? Ele está dizendo, ó, vem a mim. Eu vou aliviar você, eu vou aliviar a sua carga, amém? Como que ele nos alivia? Por intermédio do conhecimento, que é libertador. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vai mostrar que você não precisa entrar na forma deste mundo, amém? Ah, pastora, mas o mundo está dessa forma, as pessoas estão dessa forma. Mas Jesus disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este... Ó, já te alivia, não alivia? Fala, obrigado Jesus, eu sou diferente mesmo, amém? Eu sou diferente do mundo, o mundo não vai me oprimir com aquilo que eles querem me subjugar, colocar para cima de mim, né, como uma referência. Não, peraí, eu estou em Cristo, eu sou diferente mesmo, amém? Né? Não vai subjugar, vamos lá, e eu vos aliviarei. Aí no 29 que eu queria chegar, ele diz o seguinte, ó, tomai sobre vós o que? O meu jugo, e aprendei de mim. Isso aqui é algo muito interessante. Jesus ele fala, se você quiser o alívio para a sua alma, ele está falando, ó, tomai sobre você o meu jugo. O que é o jugo, pastora? Vamos explicar sobre isso. O jugo é algo para facilitar o transporte. Existem duas maneiras de jugo. Existe o jugo para seres humanos e existe o jugo para animal. Quem trabalhou na roça, eu já trabalhei na roça. Alguém já trabalhou na roça aqui também? Pronto, a gente então conhece o jugo dos animais. O que é um jugo dos animais? É aquele instrumento que é feito de madeira, que você coloca aqui, né? Aqui, ó, nessa parte do boi, nos dois bois juntos, não é assim? Para que eles venham andar o quê? Juntos, eles venham dividir a carga, para que não fique pesado o trabalho demais só para um, porque se o trabalho ficar pesado para um, aquele um vai desfalecer, não vai conseguir avançar, e aquele trabalho para qual ele foi imposto, para ser feito, nunca vai sair, não é verdade? Não vai chegar ao alvo, ao objetivo. Então o que é feito? É colocado um jugo, para que os dois andem o quê? Junto. A Bíblia fala, por exemplo, não precisa abrir, mas em Deuteronômio 22:10, Deus, quando ele dá os mandamentos para o povo de Israel, um dos mandamentos que Deus ele dá, ele fala assim, ó, não coloque o boi junto com o jumento. Você fala, mas como assim, pastora? Que mandamento é esse? Por que não colocar o boi, ó, com o boi e com o jumento, juntamente, não lavrarás a terra, né? Tem uma tradução que fala que não pode pôr o boi o boi e o burro no mesmo jugo, amém? Por que não pode pôr? Vamos lá explicar. Vamos supor que você pega esse instrumento de madeira, coloca lá no pescoço do boi e do jumento. Quem tem mais força? O boi. O boi vai querer andar, o jumento não. O que vai acontecer? Não vai sair do lugar, eles vão andar em volta. O jugo vai pender, o boi naquela força não vai conseguir andar porque tem outro prendendo, ele vai ficar o quê? Andando em círculo. Igual o povo de Israel que andou em círculo por não obedecer a Deus. Porque eles se colocaram debaixo de um jugo desigual. Estão compreendendo? Deus deu a palavra. Então, o que é jugo de Jesus? É a palavra revelada, o conhecimento de Deus. Ó, Deus deu a palavra, o conhecimento, aquilo que tinha no coração de Deus para aquele povo, que era uma terra que manava leite e mel. Mas o povo não quis obedecer, não tomou o jugo de Jesus, a palavra revelada. E o que o povo fez? Andou em círculo. Ficou pendendo, andando em círculo até que eles perecessem. Estão compreendendo? E existe o jugo também para ser humano. O que é o jugo para ser humano? É um instrumento também de madeira, né, que é colocado aqui no pescoço, que ele vai até assim mais ou menos 1 metro, né, assim,
que é onde a pessoa dividia o peso para não pender só para um lado. Então, quando a pessoa tinha que carregar, por exemplo, 2 vasos com água, colocava um vaso aqui, o outro vaso aqui, e aquilo ficava equilibrado. E a pessoa conseguia dividir a carga para não ficar algo pesado, para ela poder o quê? Caminhar. Então, quando Jesus ele fala para nós, para vir até Ele, nós que estamos cansados, sobrecarregados, né, da imposição deste mundo, das lutas que tem aí fora, desse sistema humano que tem aí fora, Ele está dizendo, ó, tome o meu jugo, Ele está dividindo, está dizendo assim, ó, venha dividir a sua carga comigo, amém? Ele está falando, vem andar na mesma visão que a minha. Então, dividir o jugo com Jesus é andar na mesma visão que Jesus. Jesus disse que no mundo teria aflição, mas Ele mandou eu ter o quê? Bom ânimo. Ó, você já está dividindo o jugo. Estão compreendendo? Vai ser aquela parte da luta que a gente vai ter, porque luta não é fácil. É fácil luta? Não. Mas, ó, em seguida, com o conhecimento, Ele diz assim, mas o que? Tende bom ânimo. Olha como fica o quê? Equilibrado. Estão compreendendo? Dá um equilíbrio emocional para nós continuarmos e nunca pararmos na metade do caminho, para alcançarmos o nosso alvo. Por exemplo, lá em Isaías 43, abra comigo sua Bíblia, deixa marcadinho aí que a gente vai voltar para finalizar aqui, tá bom? Mas Isaías 43, vamos lá para Isaías 43, é uma passagem que eu amo muito. Deus estava falando aqui com o seu povo, e Deus traz essa mensagem, diz assim, ó, versículo 1, 43, versículo 1, diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O que Ele diz? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bom, primeiro aqui, Deus ele mostra que nós somos propriedade dele, amém? Que Ele nos chamou. Ele nos nomeou para produzirmos frutos, amém? A Bíblia fala, não é assim que a Bíblia fala? Eu vos chamei, vos nomeei para dar fruto, e o vosso fruto permaneça para todo sempre. Então, Deus nos chamou, Ele nos remiu, Ele nos chama pelo nome. Quando a Bíblia fala que Deus conhece as estrelas do céu, e Ele chama cada uma pelo seu nome, você acha que Ele está falando das estrelas lá em cima? Não, Ele está falando de nós, da promessa que Ele fez para Abraão. A sua descendência será como as estrelas dos céus. Então, quando Deus fala que conhece as estrelas dos céus e a chama pelo nome, Ele não está falando sobre as estrelas da constelação. Ele está dizendo da promessa de Abraão, que nós somos as estrelas que hoje brilhamos no mundo de trevas. Estão compreendendo? Está falando sobre nós, que Ele nos conhece, que Ele chama nós, cada uma pelo nome. Imagina? Nós temos aqui mais de 100 mulheres, Ele conhece cada uma de nós. Meu Deus do céu, não é lindo demais? Cada uma pelo nome, a Joana, a Maria, a Josefa, a Yara, a Vanessa, né? Ele conhece a gente pelo nome, porque Ele nos remiu, nós pertencemos a Ele, nós somos dEle, amém? Então Ele fala para cada um de nós, ó, não o quê? Não temas. Ó, você está tendo luta, passando por aflição, ok, faz parte dessa vida, mas não tema na hora dessa luta. Aí Ele vai continuar, Ele diz assim, ó, no versículo 2, aí Ele fala para nós, quando passares pelas águas, o que vai acontecer? Olha o que Ele prometeu, Deus não é filho do homem para quê? Minta. Ele falou, quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Agora, o que é interessante notar, que eu tenho pregado muito sobre isso aqui, que é algo que muitas vezes passa desapercebido, por isso que a gente, quando vai meditar na palavra, a gente tem que ler cada ponto, cada vírgula, e entender o que ali está sendo escrito. Lembra? A glória do rei é tudo investigar, porque a investigação, ela traz o conhecimento que é libertador. Aqui ele está dizendo, ó, quando passares pelas águas. A Bíblia não fala se passares pelas águas, porque o se seria condicional. Você pode passar ou não. Não, ele está falando quando. Quando é questão de tempo. Quando quer dizer que todo mundo vai passar pela água. Quando quer dizer que todo mundo vai passar por situações que são difíceis. Amém? Situações que tentam nos sufocar. Situações que tentam nos afogar. Então ele está dizendo, ó, quando passares pelas águas, ó, o conhecimento de Deus vindo para nós, ó. Quando passares pelas águas, o que ele fala para mim e para você? Estarei contigo. É o que nós precisamos saber. É a certeza que tem que ter no nosso coração. Isso é tomar o jugo de Jesus. Amém? É andar com Ele, é andar na palavra, na revelação dEle. Olha, Jesus disse que quando passar pela água, Ele estaria comigo. Obrigado, Jesus. Vai ser muito mais leve eu passar por essa situação.
por essa situação que se levantou, por esse temporal que se levantou, vai ser muito mais leve, porque a luta está aqui, a água vem vindo, mas o Senhor me deu a certeza que o Senhor está comigo. Não se torna leve? Sim ou não? Você não se sente mais aliviado? Sim ou não? Né? Aí ele diz mais, vamos lá, ó. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Aí ele fala mais, quando passares pelo fogo, não o que é? Te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele fala 3 situações, ele fala quando passares pelas águas, mais uma vez ele fala quando pelo rio, e quando pelas chamas. Então vamos lá, água é aquilo que sufoca a gente, né? Quando fala de água, está falando de problemas, de multidões de problemas. Quando a Bíblia fala de mar, de águas, significa problemas, amém? Né, que você encontra onde? Na vida, no meio do povo, da sociedade em que nós vivemos, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala a besta que surgiu do mar, quando fala do anticristo, o que é o mar? Representa a população, do meio da população, né? Do meio do povo, da multidão de pessoas, vai se levantar uma pessoa que vai ser o anticristo. Então, quando está falando de mar, está falando de pessoas, de problemas, de mundo, desse sistema. Então, ele está falando, quando passares pelas águas, não te afogarão. Quando pelo rio, ele não o quê? Te submergirá, aquilo que tenta te arrastar, o rio ele corre, ele leva, aquilo que tenta te levar para longe, né? Para longe da fé, para longe de Deus, e ele fala, quando passares pelo fogo, provas de fogo que nós passamos na vida, né? Que são muitas as vezes que nós passamos, e é ali que nós mostramos a nossa confiança em Deus, é na hora que nós passamos pelas provas de fogo, não é na hora que está tudo bem, porque quando está tudo bem é fácil confiar em Deus, mas é na hora que nós passamos por provas de fogo, que nós mostramos, que nós confiamos em Deus, como? Através das nossas ações. Diga comigo, através das nossas ações. Não é das palavras, porque palavra o vento leva. Quando você olha, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, vamos dar um pulinho para Hebreus 11 agora, vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas, o que é? Que se não vem. Então começa dizendo o que é a fé para nós. A fé é certeza. É uma convicção que você tem no coração. Ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. Então eu tenho uma convicção que na hora de uma prova, Deus ele está comigo. É o que eu preciso saber. É o que eu preciso ter. Amém? Lembra o que Paulo falou? A sua graça me basta. Na hora da luta, ó, a sua graça me basta. Saber que o Senhor está comigo, já me basta. Você pega, por exemplo, o Salmo 23, na tradução original do hebraico para o Salmo 23, a gente costuma dizer, o Senhor é meu pastor e nada... Então, quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que vem na nossa mente em primeiro lugar? Bênçãos materiais, não é? Na minha cabeça era assim que passava, na sua, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí quando a pessoa passa uma luta financeira, ela fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Se ela precisa comprar algo, ela, não, o Senhor é meu pastor e nada, não que seja errado, mas a tradução do hebraico em original para nós, ela é um pouco diferente. Ela assim, ó, porque Jesus é o meu pastor, eu já não tenho falta de nada, porque eu preciso dele. Amém? Eu posso chegar na minha casa, abrir a geladeira, ter água lá dentro, só água lá dentro. Eu sei que aquilo é momentâneo, mas porque eu tenho Jesus, ele é o meu pastor, eu já não preciso de mais nada. Estão compreendendo? Não é diferente? Sim ou não? Ele é o meu pastor em todo momento. Esteja passando pelas águas, esteja eu passando pelo fogo, esteja eu passando pelos rios tentando me submergir, mas eu tenho ele como pastor. Eu posso passar qualquer privação, eu sei que ele está comigo, isso é o que importa. Amém? Porque ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras... Então eu sei que o problema vai passar, mas a palavra dele vai se cumprir. Estão compreendendo? Está vendo que lindo que é a palavra de Deus? Pula para o versículo 6, aí ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é o quê? Está vendo aqui, ó, necessário. Amém? Não adianta, sem fé você não vai agradar. Ele está dizendo, porque é necessário, o quê? Que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é o quê? Recompensador, galardoador, né? Do quê? Daqueles que o buscam, que ele é aquele que recompensa. No momento certo a recompensa vem, não é no nosso tempo. Amém? A gente ora, a gente permanece na fé e o tempo dele vai chegar, o tempo da promessa chega. Muitas pessoas desanimam, por quê? Porque ela põe os olhos no tempo e não na promessa. Ela fica, puxa, mas ainda não cumpriu. Puxa, estou orando tanto tempo. Eu tenho buscado há tanto tempo. Calma, continue buscando. A Bíblia diz que o seu trabalho no Senhor não é vão.
Amém? Se ele falou, está falado. Eu creio. É o ensinamento dele, é o jugo dele. Eu tenho que ter o jugo dele comigo. Ele disse que o meu trabalho não é vão. Obrigado, Jesus. A resposta à minha oração, ela vai vir no tempo de Deus, no tempo certo. E aí pula para o versículo agora, aí ele começa a falar dos heróis da fé que venceram. Versículo 8, a gente só vai dar uma pincelada. Ele diz assim, ó: pela fé Abraão sendo chamado, o que ele fez? Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu por fé, por isso que ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro a praticar a fé, por isso que ele é o pai. Amém? Ele ouviu a Deus, o que ele fez? Tomou o jugo de Deus. Se Deus está mandando, eu vou, ele sabe o que ele está falando. Amém? Aí pula para o versículo de número... vamos pular para o versículo de número 23. Aí ele fala assim, 22 diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. 23, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai. Amém? Pula para o versículo, vamos, só falando dos heróis da fé, vamos lá, 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, amém? Então, se você for pegar, eles vão falar de grandes homens e mulheres aqui, depois você lê na sua casa o 11, a partir do 1º, lê tudo, até terminar o capítulo 11 todo, você vai ver que a Bíblia vai citando vários homens e mulheres que agiram por fé, e viram a manifestação da glória de Deus. Aí no versículo 32, ele fala assim, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Ele falou, faltaria tempo para contar de todos que viveram por fé, e que alcançaram a promessa de Deus. Aí ele fala mais aqui assim, os quais, vamos lá, pela fé venceram o quê? Reinos. Então, como é que a gente vence reinos? São reinos, aqui está falando de autoridades que muitas vezes tentam subjugar o povo. Vence-se através do quê? Da fé. Amém? Que mais? Praticaram a justiça. Como que a justiça é a palavra. Como que a gente pratica a palavra? Pela fé. Porque ele nos ensinou e a gente vai e pratica a palavra. Que mais? Que ele fala aí? Alcançaram o quê? Através do quê? Da fé, daquilo que Deus anunciou e você tomou como verdade e você não tem olhado para a circunstância. Que mais? Que ele fala aí? E fecharam a boca de quem? Dos leões. Está falando de quem aqui? Daniel. Daniel, lá na cova dos leões, lembra? Quando Daniel, ele buscava a presença de Deus, havia ali no mesmo palácio lá na Babilônia, outros homens invejosos, que invejavam Daniel, mas Daniel buscava Deus, procuraram incriminar Daniel na lei dos homens, não acharam. Falaram, então já sei, vamos incriminar Daniel de alguma forma. Ele não adora ao Deus vivo dele, que ele fala que é o Deus vivo dele? Então tá, vamos pegar ele naquilo que ele adora. Mais ou menos igual o diabo fez com Jesus no deserto, lembra? Né? Diabo chega para Jesus e fala assim, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em... Jesus respondeu o que para Satanás? Nem só de pão, mas do quê? Então do que a gente vive? Você não vive só de pão, você vive da palavra, amém? Da palavra revelada, do jugo de Jesus que é leve. Aí que mais o diabo fez o quê? O diabo ouviu o que Jesus falou, que Jesus viveria da palavra. O que Satanás ele fez? Já sei, vou pegar a palavra então para tentar Jesus. Aí ele falou, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como o diabo é sujo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Aí Jesus falou o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor. Tentou pegar Jesus aonde? Na lei de Deus. Foi ou não foi? Só que Jesus era conhecedor da palavra. Amém? Discernimento de espírito. Sabia que era Satanás tentando enganá-lo. Aconteceu a mesma coisa lá com Daniel, né? Ele falou assim para Daniel, assim, veio uma lei, né? Conseguiram convencer o rei de colocar a lei dizendo o seguinte, que no prazo de 30 dias, se alguém adorasse a outro Deus que não fosse o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Daniel se intimidou? Daniel ficou com medo de ir para a cova dos leões? Não, mas tem muito cristão com medo de ir para a cova. Tem muito cristão com medo do diagnóstico. Tem muito cristão com medo da luta que se levantou. Tem muito cristão temendo. Eu não sabia, estou indo na igreja, estou buscando a Deus, olha a luta que eu estou vivendo. Tem muito cristão com medo, murmurando, reclamando. Você não vê reclamação na boca de Daniel.
O que é que Daniel fez? Ouviu no ouvido, saiu, pelo outro continuou buscando a Deus, porque ele vivia da fé, sem se intimidar. Ele tinha um relacionamento próximo com Deus. Ele não só cria em Deus. Daniel estava em outro patamar de saber Deus. Como assim saber Deus, pastora? Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele chegou e ele orou a Deus, ele falou assim: Pai, graças eu te dou, porque eu bem sei que sempre me ouves. Amém? Ele não falou porque eu creio que o Senhor me ouve. Ele já estava em outro patamar, ele sabia Deus, ele tinha consciência que Deus ouvia, ele não só cria, ele tinha convicção que Deus o ouvia, porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Bem sei, não só creio, eu tenho convicção. Amém? Você pega Paulo quando estava no navio, o navio estava naufragando, ele falou: porque o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que algo lindo, convicção. Estão compreendendo que coisa linda? Daniel tinha convicção. Ele falou: peraí, eu sei o Deus a quem eu sirvo, não vou me dobrar diante do rei. Mas tem uma sentença que pode ser lançada na cova dos leões. Peraí, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Amém? E buscou a Deus. O que aconteceu? Entregaram Daniel. Olha, rei, Daniel buscou outro Deus que não foi o Senhor. Qual foi a sentença? Ser jogado na cova dos leões. Jogaram Daniel na cova. A gente sabe a história. No outro dia, quando o rei Dario foi lá apressadamente, porque ele gostava de Daniel, o rei chega próximo da cova e fala assim: Daniel, dar-se-ia o caso do Deus a quem tu continuamente serve. Você vê que o rei não servia a Deus. Ele sabia que ele não servia, mas ele sabia que Daniel servia. O Deus a quem tu continuamente continua. O que é esse continuamente? Todos os dias. E não é servir a Deus em palavras, é servir a Deus em ações. Amém? Daniel, em ações, servia a Deus todos os dias. Tenha te livrado da boca dos leões? Para surpresa do rei, Daniel fala: ó rei Dario, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo esteve comigo e fechou a boca dos leões. Que coisa tremenda, pessoal, que coisa linda. Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, fala aqui, no versículo que a gente leu, de número 33, fala de Daniel. No 34 fala assim, que pela fé, o que diz aí, apagaram. O que a gente leu lá em Isaías 43? Quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti, não te queimará, e o fogo não arderá em ti. O fogo estava lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma situação. O rei jogou eles dentro da fornalha porque não adoraram lá a imagem de escultura. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens do rei que pegaram eles para jogar na fornalha morreram queimados por causa do calor. Quando o rei olha para dentro da fornalha, não era 3 que a gente jogou? Mas eu estou vendo um 4º homem lá dentro. E a chama estava lá, mas o fogo não tinha o poder de queimar. Olha que algo tremendo. Quem olhava de fora via chamas de fogo. Mas o que foi tirado, pastora, do fogo? O poder de queimar. O poder de destruir foi tirado do fogo. Aquelas chamas que estavam ali, era mais ar-condicionado do que qualquer outra coisa. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo queimou da cabeça deles. Então fala, apagaram a força do fogo. Não apagaram o fogo, apagaram a capacidade de queimar do fogo. Aí fala mais, escaparam do fio, que se representa a morte. Da fraqueza, o que eles fizeram? Tiraram força. Na hora da fraqueza, a pessoa tirou força da onde? Na palavra. Amém? Na hora da fraqueza, na hora que a luta veio, deu aquela tremida no joelho, o que eu vou fazer? Vou tirar força. De onde eu tiro força? Da palavra. Vou correr para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é ali que eu descanso. Amém? Tirou força. O que mais que ele fala? Na batalha, o que é? Se esforçaram, não murmuraram. Na hora da batalha, você se esforça, você vai à frente, você não retrocede. Amém? Se esforçaram, puseram em fugida exércitos de quê? Dos estranhos. Por isso que Paulo falou em 2 Coríntios, vai lá, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, olha que Paulo fala. Isso aqui é tremendo, você vai levar essa palavra para o teu coração. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos, mas não o quê? Olha que bonito. Em tudo nós somos o quê?
atribulados. Estava pregando numa igreja dessas um dia, acho que foi lá no Nordeste que eu estava pregando, numa igreja da graça, e aí eu cheguei para os irmãos e falei assim, podia chegar aqui e chamar todo mundo de atribulado, falar, os seus atribulados, tudo bem? Porque Paulo falou que nós somos atribulados, não somos atribulados? Mas ele fala uma coisa interessante, mas não o quê? Não deixe a angústia entrar no teu coração, não deixe. Você pode passar por tribulação. A palavra tribulação, ela vem da palavra tribulum. O que é tribulum, pastor? É um equipamento de madeira com pontas de ferro, que era usada para malhar o trigo, para separar o trigo do joio. Amém? Para preparar o trigo. Né? Então você vê que, quando o trigo é amassado, ele está sendo preparado. É o tribulum, que vem da palavra tribulação. Então, quem é o trigo? Quem são os trigos? Nós. Mas tem o joio no meio, não tem? Então, o que a tribulação ela faz? Separa o joio do trigo. Olha que interessante. O trigo, na hora da tribulação, ele permanece de pé. Ele vai ser aprovado. Ele é amassado com aquele instrumento de madeira que tem pontas de ferro. Ele é separado para poder ser o quê? Refinado. Amém? Mas o que acontece com o joio na hora que ele é amassado? Ele morre. Estão compreendendo? Não fica de pé. Então aí você sabe quem é o trigo e quem é o joio. É o que fica de pé na hora da tribulação. Porque ele não deixa a angústia entrar, dominar o coração. Por isso que a Bíblia fala, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu, porque dele procede as saídas para a vida, para você viver. Então ele está falando, se você deixar a angústia entrar no teu coração, o que vai acontecer? Você vai ser conduzido pelas angústias. Provérbios 15:15, não precisa abrir, mas a Bíblia diz que todos os dias dos aflitos são maus. É aquela pessoa que deixa a angústia entrar no coração. Ela vive dias maus. Todo dia para ela não é bom. Todo dia parece que ela chupou limão azedo. Estão compreendendo? A vida dela parece que não flui. Porque ela deixou entrar. Então ele está dizendo, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Não permita a angústia entrar no teu coração. Lembra do jugo de Jesus. Jesus falou, mas ele mandou eu ter paz. Ele falou que eu teria tribulação, mas ele falou para ter o quê? Bom ânimo, amém? Ande, com Jesus, no equilíbrio da palavra, emocionalmente falando. Eu sempre digo que pensamentos que a gente cultiva é o que vai dirigir as nossas ações. Se você cultivar a angústia vai dominar você, amém? Então não cultive a angústia, cultive a palavra. Então ele fala aí, vamos voltar lá para 2 Coríntios, no telão. Lá, volta lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Que mais que ele diz? Perplexos, mas não... Você pode ficar perplexo. Um problema que surgiu que você falou, eu não esperava por essa. Causa aquela perplexidade. Deus fala para Josué, Josué, não pasme nem te espantes. É uma perplexidade. Você vai ver coisas, Josué, que vai pasmar qualquer pessoa, mas eu estou te avisando antes, que você vai ver. Então, não fique pasmado quando você vê. Eu já te avisei que você passaria por isso. Estão compreendendo? É a mesma coisa Jesus falando para nós, digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis... ele já me disse antes, para eu não ficar o quê? Desanimado na hora da perplexidade. Pastora, estava num emprego bom, um sonho da minha vida, fui demitido. Estou perplexo, pastora. Fui demitido porque fizeram lá minha caveira. Não, você foi demitido porque aquela porta se fechou e Deus permitiu. Por algo que Ele vai abrir para você que você não sabe. Então não fique indignado com aquela situação. Estão compreendendo? Você não está na mão do homem, você está na mão de Deus, a não ser que você se colocou na mão do homem. Aí é diferente. Mas estão compreendendo o justo viver da fé? Nós não estamos na mão do homem, no controle do homem, no domínio do homem. Então eu não vou ficar perplexado. O cristão, quando ele é demitido de algum trabalho, ele não sai indignado, murmurando e xingando. Pelo contrário, o cristão vai lá e agradece ainda. Obrigado pelo tempo que eu pude trabalhar aqui. Porque foi uma via de duas mãos. Você trabalhou e você recebeu. Dali você se alimentou também. A empresa não é nossa para a gente viver a vida inteira nela. Em algum momento a gente vai sair mesmo. Nós temos que ter isso na cabeça. Amém? É que hoje em dia toda pessoa fala, fui demitido, vou processar. Não, glórias a Deus pelo tempo que eu trabalhei ali. Deus encerrou esse ciclo para mim. Não vou ficar perplexado. Deus tem algo que eu não sei, mas que Ele vai anunciar. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. Obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor me deu. Seja grato por tudo aquilo que Deus te dá. Amém? Obrigado pelo tempo e a oportunidade que o Senhor me deu, mas agora eu sei que o Senhor tem novos horizontes para mim. E você vai para frente, não fica preso no passado não. Amém? Né? Avance, você não sabe o que Deus tem para você. Vai só, sai da tua terra, da tua parentela e vai que Ele vai te anunciar. Amém?
Vamos lá. Aí ele diz mais aí, ó. Pode seguir, próximo versículo. Aí ele fala, perseguidos, mas não o quê? Não somos desamparados. A perseguição pode vir, mas você não está sozinho. Amém? Ele está com você. Aí ele fala mais, ó. Abatidos, mas não destruídos. Tem uma frase aí que fala assim, eu perdi uma luta, mas eu não perdi a guerra. Amém? Nós podemos estar abatidos porque a situação pode parecer difícil, mas eu não estou destruído porque Deus está comigo. Ele prometeu na palavra dele que ele estaria comigo até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumou, ele continua comigo. Amém? Volta lá para Mateus para a gente estar finalizando e orando. Vamos lá. Então aí ele fala, agora você entendeu sobre o jugo, ele fala no 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e o que mais? Humilde de coração, tá? O que é ser manso? É a pessoa que produz, a pessoa que tem moderação nas suas decisões. Amém? É moderação em tudo que você vai fazer. Seja moderado. Não seja nem muito para lá, nem muito para cá. Seja uma pessoa moderada, tá bom? Pacífica. Então ele fala assim, ó, que mais? Que sou manso e humilde de coração. Tem muita gente que não é nada querendo ser muito, pessoal. A gente não é nada sem Deus. Nós não somos nada. A gente leu agora 2 Coríntios 4:8, não foi? Mas 2 Coríntios 4:7, um versículo antes, olha o que fala aqui que eu acho tremendo. Se eu não me engano é o 6 ou 7. Coloca o 6 para mim. O 6, ó. Ó, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu aonde? Versículo seguinte. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Continua. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Cristo resplandecendo. É o conhecimento de Deus em nós. Então ele fala assim, ó. Temos, porém, esse tesouro, que é a revelação da palavra, em vasos. Quem é o vaso de barro? Vaso de barro tem valor, pessoal? Nós somos feitos do pó da terra. Quem somos nós sem Deus? Nada. Por isso que ele diz, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Tem muita gente se orgulhando por nada, pessoal. A gente não é nada, a gente veio do pó da terra. A gente veio daquilo que era improvável. Mas Deus nos fez. Então o valor não é nosso, o valor é dele. Amém? Né? O valor é dele. Então, ó, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, quando eu viajo nas campanhas, né, eu sei, o carinho das pessoas, eu entendo isso, mas a gente tem que mudar a nossa maneira de falar. As pessoas chegam e falam, pastor Yara, grande mulher de Deus. Eu falo, gente, não existe grande mulher nem grande homem de Deus. Existe um Deus grande dentro de nós, que somos vasos de barro. Amém? Eu sou comedora de arroz e feijão igualzinho você. Se eu não andar na palavra igual você, eu vou para o inferno igual qualquer pessoa que não anda na palavra. Estão compreendendo? Agora nós temos um tesouro valioso em nós, que é a palavra do Deus vivo, do Espírito Santo que em nós habita. Essa é a preciosidade que nós temos. Então não existe negócio de homem grande, grande homem de Deus, grande mulher de Deus. A gente tem que mudar o nosso linguajar. É um Deus grande dentro desse homem, um Deus grande que habita dentro dessa mulher. É um tesouro do conhecimento no vaso de barro. Amém? Aí sim, aí eu concordo. Amém? Então vamos lá para a gente finalizar agora, Mateus, né, 29. Então ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. O que vai acontecer? Descanso. Ah, que delícia. Aí eu vou encontrar descanso para a minha alma. O que é alma, pessoal? Nosso intelecto, nosso pensamento, nosso poder de decisão, nosso livre-arbítrio. Você nunca mais vai esquecer. Faz comigo assim, ó, alma e espírito. Agora você sabe o que é alma e o que é espírito. O espírito tem como símbolo o coração, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E alma, intelecto, poder de decisão, porta de entrada para o espírito do homem. Amém? É aqui, ó. Tudo começa aqui. As tentações vêm aqui. Se você aceita, vai ser consumado. Sim ou não? Desce para o coração, é consumado. Se a tentação vem aqui, tentação não é pecado. A tentação bateu, você repreende. Leva meus pensamentos à obediência de Cristo. Igual Paulo falou, repreendeu? Não vai passar de tentação. Está compreendendo? Não vai entrar para o seu coração, não vai dominar você. Né? Então, alma, espírito. Então ele fala que quando nós fazemos assim, como Jesus, sendo manso, humilde de coração, porque eu tomei o jugo de Jesus, eu tenho conhecimento. Agora eu ando lado a lado com Jesus. Amém?
a luta vem, mas ele falou que está comigo, eu estou com ele, estou andando lado a lado com Jesus, estou no mesmo ritmo de Jesus. Estão compreendendo? No mesmo ritmo, no andar, no mesmo ritmo. Isso é o jugo, você andar no mesmo ritmo, balanceando a carga. Estão compreendendo? Você tomou o jugo, você vai ser manso, humilde de coração e vai ter descanso para a tua alma, para os seus pensamentos, para as suas emoções, para o seu emocional. Tantas pessoas hoje estão passando problemas emocionais, pessoal, seríssimos. Pessoas que estão caindo em depressão por tantos assuntos. Já dizem aí que a depressão é uma carga de passado que a pessoa carrega com ela. Amém? Já vi adolescentes em depressão, pessoal, porque não tem dinheiro para comprar roupa de marca. Ei, aprenda com Jesus, é humilde de coração. Que roupa de marca, pessoal? Uma roupa para a gente se vestir que fica bem, está ótimo. Para de bobeira, para de pagar. Você fala assim, as marcas vão ficar bravas comigo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus é manso e humilde. Jesus nasceu numa manjedoura. E hoje as pessoas querem nascer em berço de ouro. Estão compreendendo? Aí não tem o quê? Descanso para a alma. Quer conquistar, quer ter, quer não sei o quê. Não, a gente não precisa querer ter. A gente precisa querer servir a Deus, o resto vem. Os sinais seguirão aqueles que crêem. Amém? Buscar em primeiro o reino e a sua e as demais coisas. Você vai ter descanso, você não vai correr atrás de bênção. A bênção vai vir atrás de você. Estão compreendendo? Porque você tem o Deus, dono da bênção, dono do ouro e da prata. Ela vai vir atrás de você. Você não vai ficar preocupado em andar na moda, em andar nas coisas do mundo. Que moda, que mundo? Eu vou andar bem vestido. É parar com isso. Nós temos que andar como Jesus, na humildade, na mansidão. Amém? Você vai ter descanso como você nunca teve. Parar de se preocupar com essas coisas do mundo, pessoal. Que é tudo vaidade. Tá bom? Vamos lá, ele diz mais aí, versículo 30. Porque o meu jugo... que gostoso, né? E que mais? E o meu fardo é leve. Você trocou, o fardo é leve. Amém? Você trocou o fardo, tirou aquele fardo que estava sobrecarregado em você quando você crê na palavra, você passou o fardo para Jesus e você pegou o fardo de Jesus que é leve, que te alivia. Aí ele fala assim, a qual temos como âncora da alma segura e firme. Então, a esperança proposta, que são as promessas de Deus, o que ela se torna para nós? Âncora do quê? Da alma. O que é âncora? O que uma âncora faz no navio? Estabiliza o navio, não é? O mar pode estar revolto, as ondas podem estar de um lado para o outro batendo, mas se você jogar a âncora, o navio vai balançar, mas ele não vai sair daquele lugar. Alma são as nossas emoções. Ele está dizendo, quando nós tomamos o jugo de Jesus e andamos lado a lado com Ele no conhecimento, retendo a esperança proposta, a palavra de Deus, mesmo no meio de um caos, o que vai acontecer? Essas promessas, ela vai dar para nós estabilidade emocional para a gente saber tomar decisões. Amém? Ela vai te dar estabilidade. Você não vai cair na depressão, porque você pode estar atribulado, mas não angustiado. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Estão compreendendo? A palavra de Deus, ela dá equilíbrio emocional. Quantas entenderam isso? Diga glória a Deus. Então, vamos tomar o jugo de Jesus? Sim ou não? Vamos trocar o nosso fardo com Ele nessa noite? Quem deseja trocar o fardo com Jesus? Você quer andar lado a lado com Jesus? Pastor, eu estava com um sintoma de depressão. Então, essa depressão vai finalizar hoje na sua vida. Porque agora você compreendeu que a palavra de Deus, ela é uma âncora para as suas emoções. Você não precisa se desesperar, você não precisa meter os pés pelas mãos, você não precisa tomar decisões na hora que o reboliço está gerado, não. Você vai se acomodar primeiro, ver o que Deus fala na palavra, e aí você vai tomar decisões acertadas na sua vida. Decisões com equilíbrio emocional de quem consegue ver mais além. Amém? Não somente o que está à volta, mas você vai conseguir ver além, as saídas para aqueles problemas, porque você agora trocou o fardo com Jesus e ele se torna leve para você no nome de Cristo. Amém?